E como hoje é quinta-feira, chegou a hora da nossa coluna Seu Direito Digital. E vamos receber ao vivo Leandro Alvarenga, por favor, junte-se a nós aqui nos estúdios do Olhar Digital. Boa noite, querido, bem-vindo. Boa noite, Marisa, boa noite a todos de casa, espero que estejam todos bem. Leandro, finalzinho do mês de janeiro, é a primeira vez que a gente se encontra ao vivo, feliz ano novo. Feliz ano novo para você também, Marisa. Leandro, vamos começar falando sobre uma pergunta que chegou sobre um tema que está a semana inteira aí em voga, todo mundo mencionando a tal da inteligência artificial chinesa, DeepSeek, que inclusive nós acabamos de publicar, tem uma matéria em nosso site falando que sofreu uma falha crítica e que houve um grande vazamento de dados. Enfim, a primeira pergunta é a que a pessoa enviou, ela diz assim: comecei a usar bastante a inteligência artificial chinesa, DeepSeek, nos últimos dias. Antes criei uma conta na plataforma, mas não li os termos de uso. O que realmente eu preciso saber sobre o que a empresa faz com os meus dados? Vamos lá, Leandro. A primeira coisa que eu posso dizer é que os termos de uso não estão adequados à legislação brasileira. É mesmo? A gente começa já por aí, porque a legislação brasileira ela traz uma série de requisitos, inclusive a LGPD fala que de pontos têm que ser bem específicos. E o primeiro ponto de descumprimento é ela não está em português. Você só consegue ter acesso a esses termos de uso em inglês ou em chinês, né? E para você oferecer produtos e serviços no Brasil, e a plataforma está disponível no Brasil, eles têm que estar em português. A gente lembra que o ChatGPT fez a mesma coisa quando foi lançado, demorou um período e ele adequou. Vamos esperar que eles adequem também. Mas existem outros pontos, Marisa. Eles não falam quanto tempo vão armazenar as informações, não há clareza na finalidade dos dados. Eles deixam claro que vão transferir os dados para a China, está escrito lá, mas eles não descrevem como vão garantir a segurança dos dados e os direitos dos titulares, como é previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, e inclusive como é previsto no manual que a NPD soltou para a gente em 2024, falando sobre transferência internacional de dados. Então existem vários requisitos da própria LGPD que ele não deixa claro, ele é muito genérico, e que ele não está adequado à norma. A gente pensa numa inteligência artificial que é criada para o mundo, ele vai ter um tempo de adaptação para que ele possa atender todas as legislações. Mas ele não pode soltar um produto num país sem cumprir a legislação daquele país. Isso não quer dizer que ela vai ser banida. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu quando o ChatGPT foi criado aqui no Brasil. Ela vai ser provavelmente chamada, eu acredito que nos próximos dias aí, não está dando uma notícia aqui que a NPD chamou a empresa para prestar esclarecimentos e certamente vai sair aí as adequações necessárias para que a ferramenta continue funcionando no Brasil. E se não fizer, aí vai ter a aplicação das sanções, as multas e todas as consequências que isso traz. Mas, sendo mais específico, o que ele coleta de você? Tudo que você interage com ela. Ele coleta todos os dados que você inseriu nela, toda a conversa que você tem com ela, ele usa isso para treinar a própria IA, os métodos de pagamento que você usar, se você for usar a ferramenta paga, ele vai coletar também. E aí tem algumas dúvidas, Marisa, porque ele fala que ele vai compartilhar com terceiros, vai receber informações de terceiros acerca de você, mas quem são esses terceiros, para qual finalidade? Não está muito claro isso para nós. Um outro ponto que o termo de uso dele traz é que ele pode usar os seus programas navegadores ali, seus cookies de rastreamento, para identificar as preferências do usuário, quer dizer, muito além do que só o uso do que você trocar ali na plataforma, ele vai gerar ali o rastreamento de cookies. Então isso traz toda uma preocupação. Existe uma discussão que deixa no ar ali pela interpretação do inglês ou do chinês ali, quem for fazer, que ele vai fazer ou não o monitoramento da forma de digitar. Quando você pressionar ali a sua tecla, isso, por exemplo, pela lei da Califórnia, é equiparado a um dado pessoal sensível. Por quê? Porque você, pela forma digital, você consegue, dependendo se tiver mais alguns dados, você consegue saber quem é que está do outro lado,
sem ter a identificação da pessoa. Né? A forma que ela pressiona, a posição do mouse, o tempo de resposta, isso tudo gera um perfilamento da pessoa. Então ainda é muito simples ou genérica. O termo de uso ele não está adequado, ele não está adequado nem ao Brasil, eu acredito nem à União Europeia e nem à própria lei da Califórnia. Então vamos ver os próximos passos de adequação para que a empresa continue prestando serviços de tecnologia, que é importante ter concorrência, é importante ter novas tecnologias, desde que respeitem os direitos e as leis. Né? Pois é, bom, vamos acompanhar, porque esse realmente é o tema da semana, Sim. não é? Com muitas curiosidades a respeito. E é bom lembrar, né, Marita, nós acabou de dar a matéria e a notícia, uma das obrigações legais é a segurança. Né? Toda empresa que coleta dados, ela tem que garantir a segurança daquele serviço que ela está prestando. E já mostramos ali que não está sendo garantido, que já teve um primeiro vazamento em pouco tempo. Né? Então, efetivamente, a gente precisa entender o que está acontecendo, ainda mais que se tratar de uma transferência internacional de dados. Sim. Né? E ele fala que ele vai compartilhar com terceiros, que a gente não sabe quem são, e com os governos. Né? E aí tem aquela suspeita de monitoramento do governo chinês, das pessoas. Sim. Então tem todo aquele arcabouço que envolve por trás disso. Né? Pois é, vamos acompanhar. Bom, mudando de assunto, Meta e Mercado Livre denunciaram a Apple no Brasil por práticas anticompetitivas. Apesar do tema em comum, cada ação mira num ponto, Leandro. O que essas empresas alegam e mais? Quais os detalhes do que está acontecendo? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo Mercado Livre. O Mercado Livre está reclamando que a Apple está bloqueando a atualização do seu aplicativo. Né? E aí tem duas informações que são importantes. A Apple ela tem um produto, né, de streaming, e o Mercado Livre ele fez uma parceria com o streaming e ele coloca esse streaming na sua política, no seu pacote ali de fidelidade. E aí ele está tendo dificuldade na atualização de colocar esse streaming, então ele está alegando que, olha, a Apple está impedindo a concorrência, porque ele não deixa eu colocar meu streaming, esse é o primeiro ponto dele, né, são dois pontos, ele não deixa eu colocar e oferecer esse streaming no meu pacote de fidelidade, porque certamente ele quer que contrate o produto dele, impedindo a concorrência, e isso é concorrência desleal. Né? E efetivamente se estiver acontecendo efetivamente isso. O outro ponto é o Mercado Livre, todo mundo sabe, ele tem uma plataforma de pagamento, ele hoje é praticamente um banco. Né? E a Apple ela não está admitindo que os usuários usem essa plataforma de pagamento junto, atrelada ao Mercado Livre, para usar a plataforma exclusiva da Apple. A Apple alega que ela não faz isso anticoncorrencial, na verdade ela faz isso porque para garantir segurança. O Mercado Livre, do outro lado, ele fala que ela cobra tarifas acho que de 20% a 30%, a Apple se defende e fala que é 10%, mas de qualquer maneira a Apple confessou que não está deixando haver a concorrência dentro do aplicativo. E ela fala que isso não é uma concorrência desleal, porque ela só detém 10% do faturado dos telefones do Brasil, né? Então é equivocado, ele não poderia impedir um aplicativo de fazer concorrência com os aplicativos dele. Ela já foi multada em outros países em decorrência disso, de evitar a concorrência, tentar ali manter um nicho só para ela. Tanto ela quanto outras aplicações foram multadas nesse sentido e tem investigações em andamento nos Estados Unidos. Então eu acredito que nesse aspecto ela vai perder, exatamente em decorrência disso, que a livre concorrência, o livre mercado, você não pode fazer nichos de mercado, você não pode obrigar o comprador de um telefone a usar o mesmo sistema daquele telefone. Você tem que permitir que ele tenha opções. Opções é sempre boa, e isso prejudica os desenvolvedores, né? Prejudica os usuários, prejudica todo aquele ecossistema, porque os desenvolvedores, por exemplo, poderiam pagar tarifas menores, eu não sei se são menores ou não, tá, Marisa? Mas hipoteticamente, pela alegação, são menores, contratando outra plataforma de pagamento, e eles são obrigados a usar a plataforma da Apple e pagar para a Apple. Né? Então é quase uma venda casada. Você quer desenvolver para a Apple, você é obrigado a me contratar. Isso não pode, a gente sabe que isso fere a concorrência. Já no caso da Meta, é uma outra história. A Meta está alegando que a Apple está criando dificuldades para os rastreamentos. O que é isso? Vamos lá. Lembra quando você usa os sistemas e instala os aplicativos, eles pedem uma série de autorizações para vocês. E aí uma das autorizações eu posso acompanhar o seu navegador para mim te oferecer produtos e serviços melhores, melhorar sua experiência comigo? Os cookies de rastreamento, Marisa. Então o que acontece? A Apple ela coloca na aplicação dela, quando os aplicativos são da Apple, ela coloca assim, você aceita, e para você tirar aquele aceite ou você não dar o aceite,
né? Praticamente ela coloca você como obrigatório aquela aceitação. Você tem que mexer na configuração de telefone, é um negócio mais complexo para você conseguir tirar esse rastreamento. Já dos produtos que não são Apple, ela coloca 2 botões, aceito ou não aceito. Então o que acontece? Ela está obrigando você a aceitar o rastreamento dela e facilitando a retirada de rastreamento, causando uma concorrência desleal ali, porque você praticamente é obrigado, e para você tirar tem trabalho. É mais complexo. É mais complexo, e a outra nem todo mundo tira, né? Tem gente que tem o Apple ali, mas nem sabe mexer no aparelho direito, não entende privacidade, e acaba, aquele famoso que eu sempre falo aqui, não li e aceito, né? E aí acaba dando uma série de autorizações. Isso tem prejudicado, e segundo a Google, isso já trouxe mais de 1 bi de prejuízo para ela, né? Essa diferença. E aí os processos são sobre isso. Vamos aguardar aí o que o CAD vai dizer sobre esses 3 pontos aí que eu coloquei. Pois é, complicado, mas todo mundo faz isso, mas enfim, vamos acompanhando. E uma inteligência artificial, Leandro, desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, vai começar a ser utilizada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARD, neste ano. Qual será o real papel dessa tecnologia e mais, como ela funciona? Bom, vamos lá, a gente estava falando do KD, agora a gente vai falar do CARD, com D muda, e sem o R. Bom, vamos lá. O que acontece? Os processos tributários, principalmente, Marisa, são processos muito repetitivos. Né? As matérias são pouco, existem inovações, claro, existem discussões, existem questões de fato, mas a grande parte da matéria que está sendo discutida é uma matéria mais repetitiva do que o direito probatório, material. Né? Então, o que acontece? Essa IA foi criada, assim como foi criada a IA no Supremo Tribunal Federal, está sendo criada nos tribunais, ela serve para fazer o quê? Ela vai separar os processos por assuntos, verificar se os processos estão com os requisitos ou não ali, e vai identificar possibilidades. Ela não vai julgar nada. Ela vai trazer para o conselheiro do CAD, segundo o próprio presidente, orientações assim, ou sugestões, vamos melhor dizer que não orientações. Né? Então ele vai trazer, olha, eu olhei aqui, aparentemente ele cumpre os requisitos, ou aparentemente ele não cumpre os requisitos porque falta isso aqui. Né? Então se falta isso aqui, o conselheiro tem que olhar para ver se falta mesmo, se faltar ele vai recusar o recurso, por exemplo. No caso de jurisprudência, ele vai pegar e falar, olha, aparentemente este caso se assemelha a essas jurisprudências. E vai dar algumas sugestões de jurisprudências. Ele não vai escrever o voto do ministro, do julgador, ele não vai fazer o voto por ele. Ele vai só dizer, olha, aparentemente é isso aqui. É a mesma coisa que nossos estagiários faziam, né? Vê para mim o que você entende, procura para mim, traz para mim, que aí eu vou decidir, né? O que eu quero. Muito estagiário ainda que foi estagiário do tribunal sabe que é assim que funciona com juízes, com tribunais. Então ele vai trazer essa posição, mas quem vai decidir efetivamente é o conselheiro ali do CAD. Né? Então ele vai ter ali insumos para tentar julgar mais rápido. Por quê? Porque hoje, em média, um recurso no CAD está demorando em torno de 6 anos, Marisa. Nossa, para ser que julgado. rápido. E a intenção é que eles acham que com essas ferramentas, com essa facilidade, esse crivo, eles vão diminuir em 5 anos. Então vai passar para 1 ano um recurso dando maior agilidade, maior transparência e também maior segurança jurídica. Porque você fica com um recurso lá parado sobre um imposto muitos anos, só que assim, se você não pagou o imposto, esse imposto está correndo juros, correção monetária, tudo. Se você pagou, você demora para receber o dinheiro de volta, eventualmente, e isso pode fazer falta no seu fluxo de caixa da empresa e uma série de outras coisas. Então, a agilidade nos processos judiciais é sempre bom, resolve o mais rápido possível, mas é importante. Ela não pode decidir, quem tem que decidir. E a responsabilidade da decisão é do conselheiro, do julgador, e é isso que tem que ser, e é assim que aparentemente está feito, Marisa. Tá certo. Mais um ponto para a gente acompanhar, não é, Leandro? Sim, mais uma IA. Mais uma, né? Mais uma para a gente acompanhar para vocês. Pois é, tá aí mais uma participação. Muito obrigada, Leandro Alvarenga. Temas diferentes hoje, muito ilustrativos, bem bacanas, não, pessoal? Vocês gostaram, né? Quinta-feira que vem a gente se encontra novamente. É isso aí, mas até quinta-feira. Mandem suas perguntas para cá, mandem perguntas interessantes que nós vamos atrás e trazemos a resposta para vocês. Fiquem com Deus e até quinta-feira.